e fala também das decisões individuais envolvendo as emendas secretas. Eu sou Alessandra Castro, jornalista, editora-chefe do Jornal da Justiça, e hoje, excepcionalmente, só com Mauro Burlamac. Né, Mauro? Vamos te deixar aí por dentro de tudo isso. E muito mais, vem com a gente. É isso, eu sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo, e vou tentar, junto com a lei, explicar como foi essa primeira semana aqui do segundo semestre do ano judiciário, o segundo semestre do ano judiciário. É isso aí. Confuso, mas... E um semestre aí cheio de trabalho, prometendo já, né? Promete. O ministro, inclusive, vamos dar aqui o início já como destaque, essa abertura, né, Mauro, feita em sessão plenária pelo ministro Luiz Roberto Barroso no dia 1º de agosto, para a gente aqui ontem. Quinta-feira, e o ministro Luiz Roberto Barroso destacou, ele abriu a sessão chamando a atenção para os trabalhos, que como a gente sempre fala, né, tem recesso, mas o trabalho não para, e não parou, ele prova isso com números, ele destacou alguns números aqui, diz que no recesso foram proferidas 4.000, precisamente o número, 4.817 decisões em processo, a maior parte delas em questão de admissibilidade ou não de recursos, né, Mauro? Isso. Falou também, anotei um outro número, 28 decisões liminares, tratando basicamente dos casos de urgência, não é isso? Isso. E chamou... Perdão. Pode falar, pode continuar. Não, e aí ia puxar para a questão das bolsas de estudo, ele também falou sobre isso. Ele também comentou, ele falou como é que foi a atuação da presidência durante o recesso, né, da atuação institucional, e comentou sobre o avanço daquele programa de bolsa de estudos para candidatos negros, para pessoas com deficiência e indígenas, né? Diz como é que está a situação, são os 100 primeiros colocados do Enem da magistratura, como o exame nacional, então ele trouxe de novo esse assunto, que ele fala que é muito caro a todos os ministros, então também apresentou resultados nesse sentido. Então trouxe esses números, deu esse rápido balancinho e os ministros já foram para o julgamento. Partiu para o julgamento. É isso aí, é desse julgamento que a gente fala agora, que o Supremo acabou invalidando parcialmente aquela emenda de 2022, né, que instituiu o estado de emergência e ampliou uma série de benefícios, agora isso justamente em ano eleitoral. Vamos falar um pouquinho desse julgamento, que o plenário discutiu se a norma violava ou não violava aquele princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos, enfim. Vamos trazer o início um pouquinho dessa questão. Isso, o Partido Novo é o autor dessa ação, que questionava exatamente a instituição desse estado de emergência lá em 2022, que foi um ano eleitoral, e nesse estado de emergência, por conta do aumento do preço do petróleo, que estaria aumentando o preço de vários produtos, de transporte e tudo, eles criaram então esse estado de emergência e criaram Vale Gás, auxílio caminhoneiro, auxílio taxista. Então lembra? A emenda foi criada para justamente, digamos que ela pudesse amenizar os efeitos dessa alta do petróleo que seriam percebidos aqui pelos brasileiros. Isso. Ampliou quem recebia o Auxílio Brasil, o número de pessoas que recebeu. Então, né? Um pacote de bondades. Uma condição especial. Exato, o ministro Alexandre ele lembrou a questão, é um pacote de bondades feito num ano eleitoral. Né? Então, o problema era esse. A lei eleitoral fala que em ano de eleição, eu anotei aqui, é o artigo 73. Tem algumas restrições, não é um ano comum, né? No ano em que se realizar a eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, estado de emergência ou programas sociais já autorizados anteriormente, né? Nesse caso aqui, foi criado um estado de emergência, mas o que o partido alegou e que os ministros acabaram entendendo que estava correto é que esse estado de emergência não existia. Primeiro que não era uma situação econômica que tivesse tão deplorável. O ministro Flávio Dino cita no seu voto falas do então ministro da Fazenda, dizendo que a situação era boa, na verdade, na economia, e aí eles, de repente, surgem com essa emenda, criando esse pacote de bondades, como mencionou o ministro Alexandre, em pleno ano eleitoral. Então, para o partido, na verdade, isso aí foi uma PEC criada com o intuito eleitoral mesmo, né? E isso acaba... comprometendo o processo, comprometendo o processo, então aí houve um desrespeito. Uma discussão interessante ali foi a seguinte, a emenda previa a concessão desses benefícios, entre outras coisas, por isso que foi um provimento parcial, na verdade, porque tinha outras partes da emenda que permaneceram válidas, foram consideradas válidas, mas essa questão dos benefícios, eles iam até 31 de dezembro daquele ano. Certo. Então elas já não surtem mais efeitos. Acabou, né? Certo. Começou lá em julho, quando ela foi editada, e foi até dezembro, acabou. Não tem mais efeito sendo produzido por essa emenda. Então, traria
a perda de objeto, é um termo técnico que se diz, para dizer não há mais um objeto a ser questionado, porque esse objeto não vale mais. Não faz sentido, o famoso não faz sentido. Não vamos ficar discutindo uma coisa que... Eu vou questionar aquela lei, mas aquela lei não vale mais. Não existe, então não há perda de objeto. Mas os ministros entenderam, primeiro, que a ação foi ajuizada quando a emenda estava em vigor. Tá, ela foi ajuizada em julho, 14 de julho, na sequência logo o partido veio e entrou com essa ação aqui no Supremo. Então, dentro do prazo. O fato do judiciário não ter conseguido julgar a tempo, disseram os ministros, não pode permitir que a lei fique impune e imune a uma análise do judiciário. Não deu tempo de julgar, pronto, porque isso daria, inclusive, seria um precedente, disseram os ministros, para outras situações. Para outras situações. A partir do ano de eleição, agora a gente lança um programa em cima da hora da eleição, o judiciário não consegue julgar e pronto. Ela não vai mais ser derrubada e a gente conseguiu fazer o pacote de bondades, né? Sem ter o problema de ser barrado pela justiça. De ser responsabilizado. Então, um dos motivos que eles disseram, não, realmente a ação veio a tempo, chegou aqui quando estava valendo a lei, e ela tem muito esse efeito, vamos dizer, profilático, na verdade, a decisão de dizer, olha, aquela emenda foi inconstitucional nessa questão dos benefícios, tá? E isso a gente está dizendo para que não aconteça de novo. O próprio ministro Gilmar, que foi quem lançou essa corrente vencedora, porque o ministro André votou para não conhecer porque estava prejudicado para ele, não tinha mais objeto. Ele ficou vencido junto com o ministro Nunes Marques. Nunes Marques. E aí o ministro Gilmar Mendes lançou essa corrente, não, a gente tem que conhecer e analisar. Porque a ação chegou na hora certa, o judiciário que não conseguiu julgar a tempo, mas tem esse efeito de dizer assim, olha, valeu aquela... Porque a gente não vai, eles não declararam a nulidade. Ela é inconstitucional, mas o que surtiu efeito surtiu, quem recebeu de boa fé... É isso que eu ia falar. Os cidadãos que foram beneficiados de alguma forma não vão ser prejudicados, não, porque eles já receberam. É isso, então, que eles disseram, não vamos anular os efeitos. Exatamente, não vamos anular os efeitos que ela teve. Quem recebeu, recebeu de agora. Para frente, esse tipo de coisa não vale mais. Então fica até um recado do Supremo ao analisar essa ação para dizer, olha, aquela ali não valeu, a gente não vai anular o que foi feito, mas daqui para frente não. Não nos venham com essa mais uma vez. Exatamente. Então, acabaram então invalidando, tá? Ela é inconstitucional, mas manteve os efeitos para quem recebeu. Se tiver situações de fraude, alguma coisa, isso pode ser analisado pelas instâncias competentes. Tá? Mas quem recebeu de boa fé continua recebendo. Mas daqui para frente ficou bem sinalizado pelo Supremo que não vale mais. Ok. Vamos falar agora de decisões individuais. No caso, Mauro, eu acho que a gente tem que explicar aqui, porque eu tinha colocado, até te falei, né, como dois casos, porque na verdade são dois casos tratando do mesmo tema, a questão do orçamento secreto e a outra questão é das chamadas emendas PIX. Isso. Ambas as decisões proferidas pelo ministro, monocraticamente pelo ministro Flávio Dino. Eu acho que a gente podia começar explicando a do orçamento secreto, que veio em decorrência de uma audiência de conciliação comandada pelo ministro Flávio Dino aqui no Supremo. Acho que a gente tem que colocar com representantes da União, do Poder Legislativo, Executivo, do TCU, do CGU, e foi aqui no Supremo, e depois, em razão dessa audiência, o ministro determinou a questão de mais transparência, de fiscalização, a questão do orçamento secreto. E depois a gente chegar na questão da emenda PIX. Vamos fazer assim? Vamos lá. Então, primeiro vamos tratar da questão que teve a audiência, que é a DPF 854, Isso. Era relatada pela ministra Rosa Weber, aposentada, e ela foi para o ministro Flávio Dino. O Supremo decidiu, em dezembro de 2022, que eram inconstitucionais. Esse orçamento secreto, essas emendas secretas eram inconstitucionais. Desrespeitavam os princípios constitucionais da transparência, publicidade, impessoalidade e moralidade. Né, que são princípios que estão no artigo 37, a Gi vive falando para a gente aqui dele, lembrando deles, né, importantíssimos na administração pública, e essa questão deles serem secretos, eu acho que a gente não precisa nem explicar. Uma coisa que é secreto não é transparente, não tem publicidade, não tem, né, não é fácil de entender. E o Supremo bate toda hora nessa tecla da transparência, tem uma decisão, e aí a questão é justamente para ver se isso estava sendo cumprida, essa decisão do Supremo, é isso? Exatamente, assim, a transparência exige que haja publicidade e que seja fácil de entender aquilo, né, não basta só você publicizar, mas tem que entender. O cidadão tem que bater o olho e saber para onde foi o dinheiro. A transparência tem muito disso, né, de ser compreendido pela cidadania. Né? Então, o Supremo declarou que era inconstitucional.
Esse ano agora, deixa eu ver quando, em abril desse ano, entidades que são amigas da corte nesse processo, a gente já explicou essa coisa do amigo da corte, né? São partes interessadas que tentam ajudar o Supremo com argumentos antes da decisão, informaram para o Supremo que isso não estava sendo cumprido, essa decisão que declarou inconstitucionalidade, que mandou acabar com o orçamento secreto, não estava sendo cumprido. Ok. E aí o ministro Flávio Dino, então relator, chamou essa audiência de conciliação, a intenção é essa, é fazer cumprir a decisão do Supremo. Né? Não é para contemporizar, não é para fazer cumprir. Como é que a gente vai fazer cumprir isso? Então ele chamou essa audiência, como você falou, né, com as participações, e aí a determinação ao final da audiência foi essa, que é preciso uma série de determinações, né? Que os parlamentares devem apresentar emenda somente para o Estado pelos quais ou pelo qual ele foi eleito, no caso, cada né? Parlamentar, pelo qual ele foi eleito. Isso, a menos que seja um projeto de abrangência nacional, em conjunto, ele pode apresentar, se não só para o Estado dele. O Executivo só pode liberar recursos destinados, esses recursos, após os parlamentares inserirem na plataforma Transfere.gov informações referentes às transferências, plano de trabalho, estimativa de recursos, isso ligado à emenda PIX. Mas é o que você falou, a emenda secreta e a emenda PIX veio depois criada uma nova forma do mesmo caldo ali de ser secreto, essa não tem informação. A emenda PIX é o quê? Eles inserem lá essa emenda que manda transferir direto para o município o valor para a conta do município e não se sabe para que vai servir esse dinheiro sem licitação. Então, não sabe quem foi e não sabe para que serve. Eles não têm nem a transparência e nem condição de rastrear aquilo, né? Nem condição de rastrear, exatamente. Tanto que uma das determinações é para que a CGU, Controladoria Geral da União, faça uma análise do que foi feito, inclusive. Entendi. Faça uma varredura, vamos dizer assim, no que já aconteceu. Mapear Tudo que vem acontecendo para a gente entender, porque é isso, né? Manda o dinheiro para o município faz o que bem entender com aquele dinheiro. Não pode. A decisão do Supremo disse que não tem que ter esse tipo de emenda secreta. As emendas, é sempre bom lembrar, elas são legais. Melhor, elas são constitucionais, elas estão previstas na Constituição. Existe a possibilidade das emendas parlamentares. Desde que atendidas. Agora, está na Constituição, mas tem que atender a própria Constituição que manda que a administração pública seja transparente, dê publicidade, impessoalidade e moralidade, que os ministros entenderam quando julgaram a DPF 854 que não estava havendo. A questão da emenda PIX, você falou, são duas, chegou uma nova ação ao Supremo, agora uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando diretamente essa emenda PIX, foi criada numa emenda constitucional em 2019, que é essa que é a transferência direta do município sem destinação. Mas o tema é o mesmo ali. Continua se tratando do orçamento com essas emendas de relator, tem emenda chamada de emenda pizza, que são emendas de comissão, enfim. Todas essas formas, o ministro Flávio Dino fala... Variações sobre o mesmo tema, Variações sobre o mesmo tema, não importa o nome que se dê. Não pode ser secreto. As emendas são constitucionais, mas tem que seguir a regra da transparência e da publicidade. E nesse caso, o ministro deu até um prazo aí de 90 dias, não foi? Não foi na emenda PIX? Isso, 90 dias para auditoria e divulgação desses valores recebidos. Vão haver novas reuniões, né, para novas audiências, mas é isso. Tudo para que se cumpra a decisão do Supremo na DPF 854, que declarou que é inconstitucional. Então, transparência. As emendas valem, são constitucionais, mas tem que respeitar e tem que ser transparentes, tem que ser publicizadas para que todo mundo possa acompanhar. É isso. Maurinho, então foi uma decisão, foi uma semana mais curta, né? A sessão aberta, quer dizer, na quinta-feira, retomada já numa quinta-feira, então o que a gente tem para apresentar é isso. Agora, para a semana que vem, a gente já pode esperar aí alguma movimentação maior aqui no Supremo, né? Já. Na terça-feira a gente tem sessão das turmas, das duas turmas. E na quarta-feira a gente tem julgamentos, responsabilidade de veículos de comunicação na questão lá de entrevistas, é um tema bastante polêmico, né? Tem a DPF contra decisões judiciais que impedem que tribunais de contas estaduais julguem e condenem prefeitos, que são ordenadores de despesa nos seus municípios. Certo. A possibilidade de quebra de sigilo de dados telefônicos de um conjunto não identificado de pessoas. A gente falou desse tema no final do semestre passado, a gente comentou para a gente. E um recurso sobre a responsabilidade do Estado em custear cirurgia diferenciada, no caso sem transfusão de sangue, por conta de liberdade religiosa, no caso são testemunhas de Jeová. E além disso, o plenário virtual, inclusive com julgamento já em andamento daquela maternidade, senhora, da licença maternidade. Tem a questão daquela senhora também sendo julgada pelos atos de 8 de janeiro, que invadiu o Palácio do Planalto, também está no plenário virtual. Isso, acontecendo. Essa e mais uma das ações do 8 de janeiro, essa questão da licença maternidade. O plenário virtual não para. Ele interrompeu ali, mas no recesso, né? Não conta, mas
Já está acontecendo com novamente. força total. Volta com força total também. É isso, gente. Então, hoje o nosso podcast menor. Semana que vem a gente volta, quem sabe, já com a Gisele. Agir com Caco é o nosso lema. Segurança e futuro, esse é o tema. Aposentados felizes, com muito pra contar. No canal do Caco, vem se informar. Planeje seu amanhã, não deixe pra Deus.